Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renê. Hoje nós vamos continuar o assunto que nós vimos na aula passada, que é sobre o meio rural, sobre o ambiente rural, beleza? É um conteúdo que hoje nós vamos finalizar, ou seja, nós vamos encerrar o capítulo 6 e nós vamos começar uma nova unidade, porque esse conteúdo ele está presente dentro da unidade 2. E a unidade 2 a gente vem vendo bem. Já tem um tempo que a gente vem vendo a unidade 2, inclusive caiu na prova de vocês, certo? O que foi que nós vimos na unidade 2? A unidade 2 ela vai falar sobre o espaço brasileiro, né? Ele vai falar sobre o espaço mundial e brasileiro das diversas formas. E aí nós vimos tanto o espaço brasileiro e mundial através das cidades, certo? E aí a gente viu o que é urbanização, o que é rede urbana, nós vimos o que são cidades, né? Nós vimos como foi que se deu a urbanização do Brasil, o que são centros, periferias, né? Nós vimos todas essas características que estão presentes na cidade, né? Nesse ambiente urbano, né? O que é metrópole, metropolização, certo? E aí, depois da gente ver tudo isso, a gente encerrou este capítulo, nós começamos um novo capítulo, que é o capítulo 6, que vai tratar sobre o quê? Sobre o contrário da cidade, que é o quê? O campo, né? O interior, o ambiente rural, certo? E aí, o que foi que a gente viu nesse ambiente rural, né? Que foi que nós começamos a introduzir em outras aulas sobre esse ambiente rural. Primeiro, nós vimos o quê? Nós vimos que o ambiente rural hoje, quando a gente pensa, por exemplo, em ambiente, quando eu falo a palavra rural, né, quando eu falo interior, quando eu falo campo do Brasil, né, campo brasileiro, muitas pessoas acham que é aquele local do Brasil que não tem muitos recursos, né? É um local onde não tem muita tecnologia. Só que a gente vive no século XXI, né? Um século muito tecnológico, né? E por ser muito tecnológico, essa tecnologia chegou inclusive no campo. Portanto, existem produções, indústrias que estão no campo de alta tecnologia. E essa produção de alta tecnologia está lá justamente para acelerar o processo, né, das exportações, né, o processo da produção do campo, né, seja de produção primária, tanto no sentido da agricultura quanto da pecuária, beleza? Também ligado à indústria, né? Existem indústrias no campo. Então, quando a gente fala campo, interior, rural, não pense somente naquele campo atrasado, aquele campo onde não tem nem iluminação, né? Mas não, pessoal, o campo, né? O interior, existem sim locais onde são bem simples, né? Muito rural, onde tem aquela vida muito cotidiana. Mas a maioria dos locais no campo hoje em dia, né? Quando se fala em campo, interior, em ambiente rural, são ligados também com tecnologia, beleza? Ligados também com tecnologia, com alta produção industrial, certo? Então, essa ideia de que o século XXI ele é um século tecnológico, né? Um século bem computadorizado, chegou tanto na cidade, né? Como vocês podem ver, é, bastam vocês olharem para a vida de vocês, todo mundo tem celular hoje em dia, mas também essa tecnologia chegou no campo, certo? Além disso, nós vimos também que existe uma diferença muito grande entre rural e agrário. Quando se fala na palavra rural, eu falo no ambiente rural, ou seja, no próprio campo, né, no espaço do campo, no território do campo. Quando se fala em agrário, eu falo em atividades primárias. Que atividades primárias são essas? Principalmente o quê? A gente tem a agricultura, né, a pecuária e a mineração, mas principalmente a agricultura e a pecuária que acontecem no campo, certo? Apesar de haver uma diferença entre rural e agrário, esses dois conceitos eles estão relacionados. Por quê? Porque essas atividades primárias, no caso a agricultura e a pecuária, elas acontecem aonde? No campo. Então há diferença nesses dois conceitos, mas esses dois conceitos estão relacionados, certo? Exemplo de campo, tá aqui, ó. O ambiente rural, o campo, né? Quando se fala em ambiente rural, em campo, né? A gente pensa muito no interior, naquele processo onde você não vê uma diferenciação muito grande da cidade. Agora, quando se fala em agrário, eu penso na atividade primária, que no caso a agricultura, que acontece aonde? Aqui, ó, no campo, certo? Então, rural e agrário são coisas diferentes, mas estão relacionadas. Tudo isso a gente viu na aula passada, certo, pessoal? Na aula passada também a gente viu produtos agrícolas, né? Produtos que são produzidos no Brasil. E aí a gente viu sobre o café, o arroz e a soja. Destacando aqui a soja, porque a soja a maior produção de hoje no Brasil acontece
A soja, na verdade, o Brasil, na verdade, é o maior produtor de soja do mundo. É daqui que o Brasil tira muita parte da sua renda, né, do seu PIB, do seu dinheiro. Então, vale destacar aqui, ó. Geralmente é uma coisinha, essa soja é uma coisa que cai muito em prova, em vestibular, né? Tá muito em alta, porque é daqui que o Brasil está tirando muita renda, viu, pessoal? E a gente viu também onde é que está sendo produzida essa soja, né? Principalmente aqui no centro-oeste do Brasil. Nessas regiões aqui, como vocês podem ver, em vermelho são produções de alta intensidade, certo? Outra produção que se tem no Brasil, aqui já é iniciando conteúdo novo, é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela vem da Ásia, ela não é do Brasil, certo, pessoal? Mas ela é uma das primeiras produções a se ter aqui no Brasil após a colonização. E ela foi introduzida primordialmente no Nordeste do Brasil, principalmente nessa região aqui da Zona da Mata. Por quê? Porque é aqui onde se tem um dos solos mais férteis do Brasil, que é o Massapê, é aqui que os portugueses vão chegar primordialmente, né? Os portugueses vão chegar... A primeira cidade que eles acabam pisando no Brasil é no estado da Bahia. E é aqui que eles vão começar a sua produção inicial, né? A adentrar no interior, a começar a produzir no Brasil. Então, a cana-de-açúcar, no primeiro momento, ela vai servir como uma das formas de produção brasileira para exportação. No caso, que tipo de exportação? A exportação para os próprios portugueses, porque quando se inicia a produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil, o Brasil ele ainda era uma colônia de Portugal. Então, quando um país ele é colônia, vocês viram isso em história, acredito, toda a produção que acontece no país, ela é destinada para o seu país que está sendo colonizado. Né? No caso, o Brasil está sendo colonizado por quem? Por Portugal. Então, toda a produção que acontece aqui no Brasil vai para Portugal, que é o que aconteceu com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela era produzida aqui no Brasil, muitas vezes já ensacada, né, os sacos muito grandes de açúcar, e exportada, né? No caso, a palavra exportação está no sentido de imigração, de deslocamento, na verdade, né? É o deslocamento da saída do Brasil para Portugal, certo? Hoje em dia o Brasil ele produz ainda muita cana-de-açúcar, só que a cana-de-açúcar ela não é mais produzida, ela ainda é produzida aqui nessa zona da mata aqui do Nordeste, mas ela é produzida principalmente aqui, ó, nessa região do Sudeste, principalmente em São Paulo, certo, pessoal? Ela é produzida tanto no sentido de fazer açúcar, mas existia outra coisinha que fez com que São Paulo ficasse como uma das grandes, na verdade, o maior estado a se produzir cana-de-açúcar, que é a gasolina, né? O etanol. Hoje em dia a gente consegue tanto fazer a cana-de-açúcar para produtos alimentícios, né? No caso, se tornar um produto que é muito consumido pelo brasileiro e no mundo todo, que é açúcar, mas também a cana-de-açúcar ela serve para produzir gasolina, né? Que é uma fonte de energia que está no nosso cotidiano o tempo todo. Certo, pessoal? Outra grande produção do Brasil é o algodão. O algodão, ele serve para duas coisas. Ele ele é destinado à produção têxtil, né? Produção têxtil significa produção de roupas, como também destinado à produção alimentícia. No caso aqui é feito óleos, né? Óleos de algodão. Se você for no supermercado, você vai encontrar muitos, né? Existem óleos de soja, existe óleo de algodão, existe óleo de girassol. Então, o algodão ele é tanto destinado para a produção, principalmente, né, para a produção de roupas, as roupas de algodão, mas também a produção alimentícia, no caso, óleos. Certo, pessoal? E detalhe, esse algodão, geralmente, ele é produzido aqui no Brasil para o Brasil, mas boa parte dessa produção do algodão ela é destinada para exportação, ou seja, a venda do produto do Brasil, né, que acontece aqui no Brasil, para outros países. E aí o Brasil ele tira muita renda, né, dinheiro disso. Certo, pessoal? E aqui está um mapinha das concentrações das produções de algodão no Brasil. Se vocês forem ver, geralmente ele acontece no Nordeste aqui, no Piauí, e no interior da Bahia, principalmente aqui já chegando com Minas Gerais, e aí Minas Gerais também produz bastante, e no centro-oeste do Brasil, né, em Mato Grosso, certo? E algumas parcelas, como vocês podem ver, em pontos bem específicos do mapa. Mas a grande produção se encontra bem aqui no meio do Brasil mesmo, certo, pessoal? Outra produção do Brasil que acontece de uma forma inversa, e eu vou explicar o porquê disso, mas coloquem na cabeça de vocês, é o trigo, o que é essa produção inversa. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o trigo, ele é originário da Ásia também, ele não chega aqui no Brasil
de uma forma natural, né? Como outros produtos, por exemplo, a mandioca, né? E o trigo ele está presente na nossa vida de diversas formas. O trigo se faz pão, se faz massa, se faz bolo, torta, biscoito, doce, xilito, certo? Recheado. No trigo se faz basicamente quase tudo que está no nosso cotidiano, na nossa comida, no nosso dia a dia. Certo, pessoal? Essa produção inversa que eu falei anteriormente, ela é o quê? Vocês lembram que eu falei muito em exportação, exportação, exportação? O que é exportação? É quando se produz aqui no Brasil e vende para fora. O trigo acontece a coisa inversa, a produção ela é inversa. No caso, o Brasil ele acaba comprando trigo de outros cantos do mundo. Por quê? Porque a produção de trigo que acontece aqui no Brasil ela é muito pouca para o nosso consumo. Como eu falei para vocês, o trigo ele serve para fazer basicamente tudo que a gente come. Então, a gente não dá conta. O que é que vai acontecer? A gente vai precisar comprar o trigo de outro canto, principalmente da onde? Dos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de trigo do mundo, se não o maior produtor. E da Argentina também, a gente compra muito trigo da Argentina. Mas por que a gente não consegue produzir esse trigo aqui de forma bem parcial, com que a gente consiga tanto para o nosso dia a dia, como também para exportação, para vender esse trigo, né? Porque o trigo ele não se adapta bem ao clima do Brasil. O clima que se tem no trigo, né, para a produção de trigo, é um clima temperado, ou subtropical, mas principalmente um clima temperado. E vocês já aprenderam no 6º ano que o clima temperado ele se encontra basicamente aqui nessas regiões aqui, ó. Tanto aqui o temperado do norte quanto o temperado do sul. São regiões mais afastadas, né, bem mais próximas aos polos do mundo. E o Brasil é praticamente uma zona que a gente chama de zona tropical, que é uma zona muito quente, né, que está muito próxima à linha do Equador, que se encontra aqui, e é basicamente impossível de se criar trigo naturalmente, né? Existem diversas formas de se produzir trigo, e a gente pode criar estufas, né, como eu falei no começo da aula, o mundo que a gente vive hoje é um mundo totalmente tecnológico. A gente consegue produzir, por exemplo, morango do Nordeste, né? O morango, para se produzir morango, ele só consegue se produzir em ambientes muito frios, e a gente sabe que o Nordeste não é nada frio, mas consegue produzir morango no interior do Nordeste. Por quê? Porque a tecnologia ela é muito grande, certo, pessoal? Mas não vale a pena o Brasil hoje investir em trigo, por isso que não tem esse investimento muito grande. Vale mais a pena o que? Ele comprar, tanto da Argentina quanto dos Estados Unidos, certo? E aqui, esses cantos mais verdes é onde se produzem mais trigos no mundo, beleza? A Europa produz muito trigo, como vocês podem ver aqui, ó. E no Brasil também existem outras produções, certo? O feijão ele não é muito produzido como forma de exportação. Ele geralmente é produzido de uma maneira mais interna, e aí a gente utiliza aquela agricultura que eu falei em outras aulas, que é a agricultura familiar, aquela agricultura mais simples, né? Porque o feijão é um grão muito consumido pelo brasileiro. Então não vale a pena vender para fora, já que muitas pessoas não consomem muito feijão. É uma cultura muito grande do Brasil comer feijão, mas outros cantos do mundo não se tem. Claro, eles comem, né, mas não como o brasileiro. Então vale mais a pena as pessoas venderem o feijão para o próprio Brasil, né? Fazer uma produção mais interna. Existe o cacau, né? O cacau ele serve para fazer chocolate, então ele é muito cultivado, né, aqui no Brasil. O fumo, né? O fumo ele se utiliza para a produção de tabaco. No caso, o tabaco é o cigarro, certo, pessoal? Então, o fumo ele tanto vai para a produção de cigarro, quanto também para exportações, né? O próprio fumo em si, o tabaco em si, ele é exportado, como também vai para as indústrias aqui do Brasil para produzir cigarro. A gente tem o milho, certo? O Brasil ele exporta muito milho, ele acredito que só pede para os Estados Unidos e outros países, mas assim, o Brasil é um dos maiores produtores de milho do mundo. E a gente tem a mandioca, né? Que é um produto interno. Os índios comiam mandioca antes dos portugueses chegarem aqui. E é um alimento que está muito presente na nossa cultura. A mandioca ela tem diversos nomes, né? As pessoas chamam também mandioca aqui em Fortaleza, né? Aqui no Ceará, a gente chama mandioca, na verdade, de macaxeira. E existem cantos do Brasil que chamam de aipim. Mas tudo é a mesma coisa. E o Brasil também produz muita fruta, pessoal. No livro de vocês, na página 135, tem uma tabelinha que mostra justamente essa produção que é destinada à exportação, né? E aí, ó, qual a quantidade que a gente consegue ganhar exportando essas frutas para outros locais, né? O que ganha maior aqui é a laranja. O Brasil é um dos maiores produtores de laranja do mundo, principalmente na região ali do interior de São Paulo, né?
para vocês verem a quantidade de toneladas comparada com essas outras, ó. A gente produz muita laranja, né? Coco também ganha muito destaque, viu, pessoal? Principalmente no Nordeste do Brasil. E essas frutas a gente consegue ganhar um dinheirinho com ela, como vocês podem ver aqui, ó. Tudo isso que eu falei anteriormente faz parte de uma coisa chamada agricultura, certo? Por que agricultura? Porque está na produção de plantas, né? De árvores, tô fazendo uma agricultura e não tem a produção de animal em si. Agora, quando eu falo em pecuária, eu já estou falando de uma produção primária, só que cultivando animais. E aí eu posso tanto pegar, por exemplo, ovos de galinha, quanto matar um boi e pegar carne e vender. Tudo isso está destinado à produção da pecuária, certo? E a principal pecuária que se tem aqui no Brasil é a pecuária bovina. Estima-se que existem mais cabeças de gado aqui no Brasil do que pessoas. E a população do Brasil ela é muito extensa. Então, para vocês terem uma noção, o Brasil só perde, se eu não me engano, para a Índia, com o maior número de cabeças de gado, porque na Índia não se pode matar um gado, né? Porque lá o gado ele é sagrado. E aqui no Brasil a gente produz muito, muito, muito gado, né? E essa produção de gado ela acontece de duas maneiras, tanto de forma extensiva quanto de forma intensiva. Quando se fala em pecuária extensiva, é aquela pecuária do gado criado solto, certo? Naqueles grandes pastos, criado solto. E geralmente essa pecuária extensiva, ela serve para a produção de carne, né? E a gente também tem uma produção intensiva, que acontece o contrário, que é o gado confinado. Ele também serve para a produção de carne, mas geralmente a pecuária intensiva ela está destinada para a produção leiteira, ou seja, para a produção de leite. Certo, pessoal? E aí aqui, neste mapinha que também está presente no livro de vocês, mostra a concentração dos rebanhos bovinos que se tem aqui no Brasil. Como vocês podem ver, a Amazônia é um local que está se produzindo muito gado ultimamente. Aí estão derrubando árvores e árvores e árvores para fazer pastagem de gado, o que é considerado muitas vezes como um desastre ambiental, porque o gado ele prejudica muito ao meio ambiente, viu? De diversas formas, pessoal. Tanto por conta desse desmatamento, né? Quanto pela pisada do gado, né? A forma como ele come o mato, né? Fora que o gado, ele emite... Como é que eu posso explicar isso? O pum do gado, ele é meio que tóxico, porque ele acaba poluindo o meio ambiente. Ele acaba destruindo a camada de ozônio, quem pode explicar isso melhor é o professor de ciência de vocês. Mas o pum do gado, né? O gado, por ele ser um animal de muito grande, ele solta muito pum. E aquele pum, ele é meio que tóxico para o ambiente. Imagina uma quantidade muito grande de gado soltando pum e fazendo o quê? O que é que isso vai acontecer? Vai acabar poluindo bastante nosso planeta. Certo, pessoal? Então, produção grandes em massas de gado significa uma boa renda para o Brasil, né, para o país que está fazendo isso, mas também polui bastante o meio ambiente, certo? E aí aqui neste mapa a gente consegue ver as concentrações, né? Quanto mais vermelho, mais concentrado está esse gado. Aqui, ó, tanto no sul quanto nessa região aqui a gente tem um gado mais intenso. Agora aqui, nessa região aqui do Nordeste, nessas outras partes aqui do mundo, do Brasil, desculpa, a gente tem uma pecuária mais extensiva, um gado mais solto, certo, pessoal? E aí a gente tem outras criações, né? A gente tem os suínos, né, que são os porcos, a gente tem ovinos, e aí os ovinos são, acredito que os carneiros, os caprinos são as cabras, as aves, e aí tem diversas, né, principalmente galinha, avestruz, né, pato, ganso, codorna, mas o que ganha maior aqui na pecuária de aves é a galinha, né, o frango. E aí ele serve tanto para a produção de ovos, quanto para matar o frango e comer, porque é uma carne mais barata do que a carne bovina. Certo, pessoal? A aula de hoje é isso. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem, porque a gente hoje está encerrando o conteúdo do capítulo 6. E na próxima aula nós vamos iniciar uma nova unidade, um novo conteúdo, um novo assunto. Beleza, pessoal? A aula de hoje é isso e valeu!